Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe. Vou pedir a igreja se colocar em pé. Se você, o pessoal que vai chegando, se você pudesse ficar mais próximo, que bom. Né? Eu vou pedir para acender as luzes aqui, por gentileza. Né? Vamos acender as luzes. Está muito escuro, está afetando aqui. Por gentileza, vamos deixar aqui, lá no fundo só. Nós já estamos ao vivo. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Quero agradecer você por nos ouvir, parar, dar essa atenção. Tem algo de Deus para você. Hoje é um culto muito especial para nós. Todo final de semana nos reunimos. Culto é adorar a Deus. A palavra cultuar é se aproximar, se lançar a Deus. Eu quero convidar a igreja, os irmãos que estão aqui e você que está nos assistindo pela internet para se lançar a Deus. Quero agradecer porque você parou para nos ouvir e quero convidar você para entrar nesse culto. Quero convidar você para entrar nesse momento conosco, ao vivo. E eu sei que isso aqui está chegando em muitas pessoas. Vou pedir uma gentileza que você replique esse canal, esse seu link, para outras pessoas participar desse culto conosco. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a presença de Deus. E nessa noite eu vou falar sobre não perca a presença de Deus. É muito fácil trazer a presença de Deus, mas também é muito fácil perder a presença de Deus. E eu quero convidar você como restaurar, convidar você para ouvir, para você entender na palavra como trazermos a presença de Deus de volta para a nossa vida. Esses dias de pandemia, esses dias que muitas pessoas estão enfraquecidas, desligadas, nós perdemos o ritmo de oração, de Bíblia, de palavra, de culto. Isso é um sinal de uma investida do inimigo na vida das pessoas. Ele simplesmente quer fazer com que a gente perca a presença de Deus. Nós vamos voltar para a presença de Deus. Queremos convidar a igreja para a gente orar, queremos orar por você e pedir as bênçãos de Deus nesta noite. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu vou pedir que você abra suas mãos, irmãos que estão aqui, você que está nos ouvindo, abra suas mãos. Eu creio que Deus quer dar algo para você. Mãos abertas implica em fé, confiança, significa que o meu coração está aberto para receber de Deus. Eu quero receber de Deus, eu quero receber mais da sua presença, porque com a tua presença eu vou, Senhor, vencer. Davi diz: contigo eu saltarei muralhas, contigo eu vou destruir exércitos, contigo, junto de ti. Deus, eu oro agora para que o Senhor toque em nossas vidas, toque nas pessoas que estão nos ouvindo, pois é contigo que podemos fazer algo. Somente com a tua presença, com a tua companhia, que conseguimos sair de nosso Egito, atravessar os nossos mares, atravessar o nosso deserto, vencer todo o ataque e conseguir, ó Deus, alcançar a vitória. Por isso queremos a tua presença neste momento, conosco em nosso coração. Abençoa esse culto, este louvor, a palavra que vai ser ministrada, as vidas que estão ouvindo. Espírito Santo, fala, toca Espírito Santo. O Senhor está em todo lugar. Deus, o Senhor é um Deus presente, não há lugar onde o Senhor não esteja. Que o Senhor esteja abençoando esta casa, esta família, como o Senhor está aqui neste lugar conosco, abençoando e tocando a sua igreja, despertando o seu povo para um avivamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Amém, igreja. Deus abençoe, que bom estarmos junto com vocês aqui, você que está nos assistindo pela internet. Vamos louvar o Senhor juntos e agradecer a Deus por mais um tempo na presença do Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche-nos, Deus, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar ao Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Nós derramamos o nosso coração diante de ti, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Pai nosso que estás, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino
Vem sobre nós com teu reino, Senhor. Teu reino vem. Abra as tuas mãos e comece a clamar. Venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha mente, sobre o meu coração. Teu reino vem. Vem sobre nós com teu reino. Teu reino. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para todo sempre, para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Nós declaramos, teu é o reino, nós entronizamos ao Rei Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Para todo sempre, para sempre, amém. Honra e glória a ti, Jesus, todo louvor a ti, Senhor Jesus. Comece a glorificar o nome do Senhor nesse momento. Glórias a ti, Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que nos deu o Santo Espírito, aquele que é o bom pastor. A Ele nós cantamos a sua bondade, Deus, o teu reino. Nós te louvamos, a tua bondade, Senhor. Aleluia, nós te louvamos. Eu te amo, ó Deus, tua graça nunca falha, e tu tens me segurado em tuas mãos. No momento em que acordo, até eu me deitar, eu cantarei
bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guiaste pelo fogo, na escuridão eu sei que perto estás. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. E nós cantamos: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos repetir isso? Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cantarei a bondade de Deus.
Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, igreja. Deus abençoe você que nos assiste. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ele vence, Ele está tendo vitória. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, amados. Podeis sentar, podeis tomar seu assento. Eu sei que esses dias são dias difíceis, nós estamos retomando, e graças a Deus aí parece-me que estamos numa fase melhor, uma fase verde. Então as portas já estão abertas para receber você e o público, as pessoas que nos assistem pela internet. Eu quero convidá-los para participar das reuniões conosco. Quarta-feira nós temos uma reunião de oração às 20 horas, sábado 19h30 e domingo às 18h30. E sempre na quarta-feira nós temos uma oração, sempre tem uma palavra, e durante a semana sempre alguém entra em contato comigo e fala: Deus me tocou. Eu nem tenho ideia, mas eu sei que Deus está tocando pessoas através dessa internet. Pessoas que não estão aqui, estão só nos assistindo, têm dado testemunho que tem sido bênção, uma palavra, oração, que tem se sentido revelada. Nessa quarta-feira nós tivemos uma palavra, acho que foi a Madi, falou alguma coisa sobre alguém, e essa pessoa me procurou, foi ontem, me dando testemunho. Eu quero pedir que Deus abençoe essa vida, essa família, e outras pessoas que me avisaram também. Então eu creio que quando Deus está falando, Deus está agindo, isso é importante. E para isso eu quero muita cobertura, intercessão da igreja, a igreja que está aqui presente, a igreja que não está aqui hoje, mas quero reforçar o convite para você vir. Nós estamos espaçados, respeitando todo o protocolo. O que nós ainda não conseguimos é ter as escolas das crianças, e esse tempo de criança ainda nós estamos nos organizando. Estamos pensando em criar aos sábados um contra-horário do culto, para que suas crianças venham, jovens venham. E eu quero convidar a igreja para retornar, para que a gente se programe para isso. Amém? Deus abençoe. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus. O que é mais importante é a palavra de Deus. No meio de tantas coisas que nós estamos ouvindo, vendo, nós precisamos voltar à Bíblia, voltarmos à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é o livro e a carta de Deus para nós. Não há nenhum outro livro, não há nada que Deus possa falar conosco a não ser pela palavra. Lógico, através das pessoas que Deus possa mostrar, revelar. E eu creio nessa revelação bíblica, eu creio na revelação da palavra. Mas eu entendo que revelação, que algumas pessoas, às vezes conversando com ela, é a revelação de Cristo. Nós precisamos ter a revelação de Jesus. Não só buscar uma revelação: o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu não faço, como é que vai ficar a minha vida. Não é adivinhação, Deus não trabalha com isso. Mas a revelação é a palavra, é a presença do Senhor, é a companhia de Deus. Deus não quer só dar um mapa para você, Deus quer ir com você. Amém? Às vezes a gente acha que Deus está querendo só dar um mapa para a gente, ó, como é que você quer a sua vida? Assim, pá, pega esse aqui e vai e siga, tchau. Você, tchau. Não! Deus quer ir com você. E para isso a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa ter uma vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus. E é um tema que eu não consigo esquecer. E hoje de manhã, bem cedinho, e às vezes você acorda, mas às vezes Deus acorda você, e veio sobre meu coração essa palavra sobre a presença de Deus. Como nós estamos sendo roubados da presença de Deus. Eu sei que todo esse tempo de pandemia, de crises, de ficarmos isolados, proibidos de nos reunir, de sair de casa, de estar com a família, isso criou em nós algo muito estranho, e a gente não se recuperou disso. E eu sinto isso, que eu vejo que, e eu preciso trabalhar muito com isso, porque eu percebo que nós perdemos muito tempo, nos distraímos com tantas notícias e não são boas.
Nós precisamos muito ficar na presença de Deus. Não há lugar melhor. Tem um cântico que diz: não há lugar melhor. E é a presença do Senhor. E eu quero ler com vocês um livro dos começos, o livro de Gênesis. Quero falar de um casal muito querido, muito lindo, que andava com Deus. Todo dia ele andava com Deus. Imagine que Deus, Criador dos céus e da terra, do universo sem fim, infinito. Sei lá se tem outros mundos, não sai fora da minha imaginação. Um Deus que tem um céu cheio de glória, de riquezas. Um universo, um mundo que se sustenta de uma maneira espiritual, não com material, não nada físico, nada de matéria, mas ele vem nesse mundo tão limitado, olha para um casal e todo dia ele vem estar com ele. Imagine que viagem, imagine quanto custaria uma viagem para você visitar uma pessoa todo dia, distante da sua cidade. E esse Deus vinha todo dia vinha com esse casal. E esse casal era íntimo de Deus, e Deus amava esse casal. Mas um dia, esse casal fez algo errado. E eu digo que, vou explicar para vocês que alguém fala assim, mas eles cometeram algo errado. Mas não foi só o ato errado que eles cometeram, que teve consequência do afastamento de Deus. Mas foi como eles responderam quando Deus conversou com eles. E eu quero mostrar alguns textos bíblicos para vocês, porque eu sou bastante bíblico, minha teologia é a Bíblia, e diante de tantas modernidades, eu quero dizer para você que a Bíblia não mudou. E tem muitas coisas que nós precisamos ver na Bíblia, porque na sua tradução, na sua raiz, na sua forma, ela também não muda. Quero ler com vocês o livro de Gênesis, mas Gênesis capítulo 3 e o versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Homem e sua mulher se esconderam de Deus. O versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Amém? Eu quero ficar por aqui, são vários versículos. Nós vemos aqui um dia, o homem faz algumas coisas que sabe que não estava certo e se esconde de Deus. E vem no meu coração duas palavras: medo e se esconder. Normalmente o medo faz você se afastar. Quando você tem medo, você corre, você não enfrenta. Mas o medo é gerado pela falta de amor. Quando Adão e Eva tiveram medo, eles deixaram de amar a Deus, porque eles decidiram se esconder. E essa é uma coisa muito comum no nosso meio. A gente está nesses dias tão difíceis, e eu fico pensando, quando as coisas não dão certo nas nossas vidas, nós temos algumas expectativas, trabalho, algumas coisas que você tem, que você espera que aconteça, alguns resultados na sua vida particular, na sua família, no seu trabalho, até na igreja, até no meio da igreja. E essas expectativas não vão acontecendo, e vai acontecendo algo no seu coração que você tem que tomar cuidado, porque isso começa a comprometer sua observação. Quando a gente não está bem, nossa análise das coisas fica comprometido, nosso julgamento fica comprometido. Então a gente precisa voltar para Deus, e eu quero convidar a igreja para isso. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui, você que nos ouve, e eu sei que todos nós, passou em nossa cabeça um desejo de parar, né? Vamos dar um time, vamos dar um tempo. Será que é isso? Será que não é?
Será que nós vamos correr esses riscos? Mas nós precisamos ver que vozes estamos ouvindo, porque Adão e Eva, esse casal tão íntimo de Deus, tão amado de Deus, um dia, uma única vez, um único instante, se permitiu ouvir uma voz que não vinha de Deus. De onde estão vindo as vozes na nossa mente? Quem estamos ouvindo? Porque isso vai determinar no que vamos nos tornar. Se você ouvir o Senhor, vai ser uma bênção. Então eu tenho que guardar. A Bíblia diz sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. O coração fala de nossos sentimentos. E nós ficamos aqui, esse ano, quase que perdido em muitos aspectos. Economia, gente passando necessidade, desemprego, desequilíbrio em toda a esfera dos nossos governos, por conta dessa pandemia, parou-se tudo. Então a gente não sabe como organizar isso, mas a gente precisa permanecer em Deus. A única saída, resposta para nós. E para você que está com dúvidas sobre vida com Deus, você precisa se perguntar: será que eu tenho uma vida com Deus? A gente precisa se perguntar. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, como é a minha vida com Deus? Que nota Deus estaria dando para mim? Que nota que você dá para a sua vida com Deus? E você sabe, se você não tiver um 7, você está reprovado. Tirei 5, vai ficar recuperação, não está legal. 5, se você tirou 5, significa que 50% você não sabe a metade. Sempre 5 é uma nota de engano, É uma nota que você não, é o 5, eu tirei 5, quer dizer, você não sabe nem a metade. Ou seja, exatamente ela. Então minha nota tem que ser um pouco melhor, eu preciso melhorar. Será que eu tenho uma vida com Deus? Que nota, como está a minha vida com Deus? O que é ter uma vida com Deus? Existe algo que eu não saiba sobre ter vida com Deus? Será que as pessoas que estão nos ouvindo sabem o que é ter vida com Deus? Será que as pessoas sabem o que é vida com Deus? Quando a gente ora, nós precisamos orar juntos. Deus se revelava, Deus se mostrava na tenda da congregação. Tenda significa qualquer lugar, tenda, com um barraco, com uma cobertura qualquer, mas a segunda palavra, congregação, onde o pessoal estava reunido. Deus estava ali, querendo se manifestar. Então o primeiro passo para a gente ter uma vida com Deus é entregar a nossa vida totalmente a Cristo. E eu posso fazer isso? Pode. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, que já fizeram muita bobagem, todos que estão oprimidos, que estão amarrados por vícios, por demônios, por qualquer coisa, por religiosidade falsa, por comportamentos não adequados. Todos, Deus pode te ajudar. Ele diz: tomai sobre vós meu jugo. Vem comigo. Jugo é uma peça que ligava um animal ao outro. Significa que você vai encostar no Senhor e Ele é mais forte, Ele vai carregar o peso para você. Ele está chamando: vinde. Vida com Deus é andar com Deus, estar no jugo com Ele, estar naquela mesma peça que liga o pescoço de um animal ao outro. Sempre o mais forte puxava o mais fraco. Ninguém sempre colocava um fraco com o forte, nunca se colocava dois fortes, porque aí correu muito. E aquele fraco ia fortalecendo com o forte. Vinde a mim, o Senhor está chamando todos. E essa é uma forma de ter vida com Deus. Ter vida com Deus é o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, aqueles que têm as minhas ordenanças e obedece. Aqueles que sabem o que eu quero. Aqueles que conhecem, que sabem o que eu quero que façam e obedecem. Esses é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Ele fala que eu vou me revelar. Não é só sentirmos a presença de Deus, é ter uma
revelação da sua presença. Eu sinto a presença de Deus e eu sei o que Ele está querendo. Ele quer que seu povo venha e o adore. Eu sei que está um pouquinho difícil, estamos nos organizando com todo o nosso equipamento, só temos 2 canais ali, com esse 3 e fone, né? Nossos irmãos que tocam baixo estão indo para a parte técnica, outros que dão a intercessão estão mexendo com o equipamento, outros do vocal estão mexendo com som, cada um aqui se rearranjando para a gente poder atender a igreja. A gente ainda não conseguiu um equipamento para colocar projeção para vocês, nosso equipamento ainda está meio... Ele não carrega as 2 coisas. Estamos tentando fazer, mas estamos chegando. Estamos nos organizando. Nós precisamos entender algo, né? Como a gente viu aqui, nós não colocamos a projeção para a gente cantar. Mas sabe, irmãos, eu queria dizer para você, tem uma coisa muito superior a cantar: adorar. Eu quantas vezes cheguei num lugar e não tinha projeção, não tinha... E a gente começava a adorar a Deus, parece que fluía mais. Então não se preocupe, eu quero que você ore, eu quero que você se lance na presença de Deus, e aí você possa se perguntar o que é ter vida com Deus. A gente entrar na presença de Deus. Todo bom cristão deseja, todo o seu coração ter uma vida com Deus, totalmente abundante. Mas sabe o que é? Comunhão com Deus. E onde se consegue isso? E eu fiz aqui umas anotações. Você consegue ter uma vida com Deus abundante, em comunhão com Deus, quando você consegue ouvir e falar com Deus. Deus está falando conosco, vem para a minha presença. Deus está falando, Nivaldo, olha, você precisa mais da minha presença. Você precisa ter uma vida mais abundante. Você precisa descartar do seu pensamento toda a ideia de fazer algumas pausas. E eu vejo que Deus está chamando a gente para um trabalho. Deus está nos chamando, não é hora de parar, não é hora de estacionar, porque eu sei que isso está passando no meu coração, talvez passe no seu coração, mas Deus está falando, eu quero que você chame, porque eu vou fazer uma grande obra. Pessoas que estão nos ouvindo, Deus está chamando, pessoas que têm chamados de Deus, e talvez por alguma causa não está nos caminhos de Deus, foi ferida, foi machucada, eu não sei o que aconteceu, e eu quero dizer nesta noite, que precisa voltar, porque onde a gente consegue vencer o pecado? Na presença de Deus é o lugar, é onde eu consigo receber as bênçãos de Deus. Somente na presença de Deus que eu consigo viver o propósito e a minha missão. Só com o Senhor ao meu lado. Não é pegar um mapinha e fazer sozinho. Só na presença de Deus que eu consigo viver no jardim com Deus, como Adão e Eva. Jardim com Deus. Interessante que a palavra jardim na Bíblia, quando você vai estudar aqui a teologia, no original, jardim significa raiz de uma palavra primitiva, que significa cobrir, cercar, proteger e defender. Então Deus colocou Adão e Eva num lugar protegido. Deus colocou ele num lugar protegido. Do que Deus estava protegendo ele? O jardim é um lugar de proteção de Deus. Jardim é um lugar lindo, bonito, porque Deus não coloca você em um lugar estranho. Mas é nesse lugar que a gente vê algumas coisas. E talvez é nesse lugar onde a gente pode cair. Tudo isso é muito bom, irmãos. A gente falar com Deus, ouvir Deus, vencer o pecado, né, glorificar a Deus, receber as bênçãos de Deus, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Mas a gente não pode sair do jardim. Não pode sair do cercado de Deus. Não podemos sair do lugar onde Deus nos defende. Jardim especificamente é uma figura da nossa congregação, da nossa comunhão, da nossa igreja. E temos um bom exemplo bíblico para isso. Nós temos aqui um exemplo deste casal, Adão e Eva, que perderam sua vida de relacionamento com Deus. Que tristeza! Deus, nada menos que Deus, que fez o céu e a terra, que disse haja luz e houve luz, que fez o universo. Alguém pensa que Deus só fez o planeta Terra? Alguém só acha que Deus só fez esse planetinho aqui? Jesus diz que tem mais de 100.
E quero dizer algo para você. Quando a gente pega o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo durou, milhões de anos. Mas no versículo 2, a Bíblia se tornou sem forma e vazia. Não diz que a Bíblia era. Algumas variáveis aí da sua língua e tradução diz que era. Não era, não. Se tornou sem forma e vazia. Mas Deus não deixou a terra sem forma e vazia. Às vezes a minha vida, a sua vida, que Deus fez, Deus criou, e quando Deus cria as coisas são boas, são lindas, são belas. Alguma coisa entrou em nossa vida, nos roubou da presença de Deus, e nossa vida às vezes está sem forma e vazia, por causa da ausência de Deus. Mas o Espírito Santo estava ali, pairava, e se movia, e Ele começa a restaurar, e Deus começa tudo de novo, de forma que eu não posso entender de outra forma, um Deus que deixa as coisas no caos. Muito pelo contrário, Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que move. Deus é um Deus que quer as coisas diferentes. Então a resposta sobre este casal, sobre estes que perderam o relacionamento com Deus, é simples. Eles não perderam a presença de Deus só porque pecaram. Não é só por causa disso. E eu vou mostrar um texto bíblico. Mas eles comeram a maçã, eles pecaram. Não, tem mais coisas. Deus tinha dado uma oportunidade para eles. A verdade é que eles não se arrependeram. E aqui nós incorremos nisso. Às vezes a gente olha na nossa vida. Na verdade, Adão não admitiu que tinha pecado e põe a culpa em Eva. Eva não admite que pecou e põe a culpa na serpente. Esse tipo de atitude nós vamos ver em toda a Bíblia condenada por Deus. Nós vemos aqui, além de não se arrepender, um começa a culpar o outro. Não permita que nada carregue você para longe de Deus. Não permita que circunstância, situação carregue você para fora de Deus. Porque é um lugar muito perigoso. Sair do jardim, sair do cercado, sair da proteção de Deus, tirar nossa família, tirar nosso casamento, nosso matrimônio, tirar nossos filhos, tirar nossos pais desse cercado. Jardim significa cercado, protegido, para ser defendido. Então nós vamos ver aqui algumas coisas. Por que alguns fogem de Deus? Escondem-se da presença de Deus. Por que alguns fogem, vazam, né? Foi o que aconteceu com Adão e Eva, se esconderam. O texto diz, esconderam-se da presença do Senhor. Sabia quem era Deus, se encontrava com Deus. Por que se esconder de Deus? Sabia que Deus os amava. Por que se esconder de Deus? E essa situação acontece hoje. Adão e Eva ainda existem. Ainda nós somos Adão e as Evas dessa geração. O jardim de Deus ainda existe. Ele está nos protegendo, nos guardando. E nós estamos perdendo o jardim de Deus cada instante. Adão diz, Senhor, ele fala aqui no versículo 8, ali com vocês, esconderam-se do Senhor, e ele diz, no versículo 9, Deus chamou o homem e perguntou onde está, e ele respondeu, vi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui fala de vergonha, estava nu, ele se viu com vergonha. Ele se viu, ele tentou fazer algumas coisas, uma roupa de folha lá, e nós não conseguimos fazer nada. Tudo que você tenta fazer para cobrir seus pecados, não vai dar certo, todo mundo vai ver. A gente não consegue. Só Jesus pode nos cobrir. Ele é propiciação é aquele que cobre. Então sem Jesus a gente fica desprotegido. E o que é interessante é que a gente olha aqui para o texto, e ele faz uma coisa errada. Ele descobre sua esposa, e ele diz no versículo 11, quem te fez saber que estava nu? Comeste a árvore de que eu ordenei que não comeste? Então o homem disse, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus, eu estava nu, mas o que aconteceu? A mulher que você me deu. A mulher que você me deu como esposa, está escrito na minha versão, outra versão diz companheira. A mulher que você deu,
que fez eu comer, e agora tu não. Então quem que é culpado? Adão não admite. Ele poderia falar, eu estava feliz como o Senhor me deu uma bênção, mas essa bênção me induziu e eu fui culpado. Ele não teve nenhum pingo de remorso, de arrependimento, ele só condenou outra pessoa. Ele não admite. Esse tipo de comportamento nos afasta de Deus. Eu conheço muita gente afastada de Deus, por causa da falta de arrependimento. Porque a gente transfere nossa falta para o outro. A gente foi um irmão, aquele irmão da igreja. Eu conheço uma pessoa que se desviou assim completamente porque ela viu uma pessoa de outra cidade, não sei o que aprontou. Não quero saber mais do evangelho de Cristo. Imagine se Cristo não quisesse saber mais de mim, de você, por causa de Adão e Eva. Imagine se Cristo tivesse me abandonado por causa de Adão, por causa de Eva, por causa de Caim, por causa dos filhos de Noé. Deus sempre tem um remanescente. Deus nunca para. Deus não para. Ele não para. Essa semana estava assistindo a aula de Neemias e alguém colocou, eu vi lá, que lindo essa frase: eu não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Imagine se Deus parasse de nos abençoar por causa de um homem que fizesse um erro, por causa de 10 mil homens, por causa de 1 milhão de pessoas que estão dando as costas para Deus, se Deus desse as costas para a igreja. Deus não faz isso. Tampouco nós devemos dar as costas para Deus, por causa das falhas de nossos irmãos e amigos. Temos que perdoar, temos que amar. Adão não se arrepende. Para mim a maior falta não foi ele comer o fruto proibido. É proibido, não é para ele comer, é de Deus. Deus deixa ele comer tudo. Isso aqui não, isso aqui é meu. Essa parte é minha. Esse dia é meu. E hoje vivemos a mesma coisa. Nós não gostamos muito de falar de nossos dízimos, mas essa é uma parte que não é sua, é de Deus. Ele precede a lei, antes da lei já havia isso. Nos nossos dias nós trabalhamos 6 dias, mas o dia do Senhor é do Senhor, não é seu. Mas quando você começa a falhar nesses pequenos pecados, pequenos erros, e começa a culpar o sistema, começa a fazer desculpa, mas tem gente que pega dinheiro, tem gente que rouba, tem gente que não faz direito, tem gente que faz, você não está entendendo, que você precisa se arrepender, e não culpar e acusar os outros. Então, Eva também, Deus pergunta, e Eva, o que aconteceu? E Eva também não se arrepende, e ela culpa a serpente. Olha, ela diz o seguinte no texto: disse o Senhor à mulher, que é isso que você fez? Respondeu, a serpente me enganou e eu comi. E quem fez a serpente? Quem permitiu que a serpente estivesse no jardim, que é o lugar cercado, protegido? Então ambos estavam trazendo uma culpa e uma justificação para Deus, e não para si próprio. Agora tem textos bíblicos que vai contra Adão e Eva nessa atitude, coisa que eu e você gostamos de fazer. Às vezes eu falo para Deus, eu não vou fazer isso por causa disso, porque não tem gente que ajuda, porque não tem gente que faz, porque não tem gente que se levanta. Deus fala assim, eu não quero saber. Você tem que orar. Uau! Imagina se Paulo não fizesse o evangelho porque João Marcos deixou ele sozinho, porque ele chegou na cidade e apedrejaram ele. Imagine se Pedro deixasse o ministério porque prenderam ele. Imagine se Cristo não fosse para a cruz, porque Pedro tinha negado e Judas o tinha traído. Mas ele viu lá na frente, Jesus lá na cruz, viu o futuro. Ele viu 2020, uma igreja que ora. Ele viu 2021, uma igreja que ganha. Ele viu lá no futuro, pessoas que não vão negá-lo e não vão traí-lo. Pessoas que não vão justificar, mas vão se arrepender. E vão dizer, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Nunca justifique, mas se arrependa. Deus não aceita justificação.
Deus só aceita arrependimento. Quando eu trato de justificação, eu coloco culpa em outro. Eu cheguei atrasado porque meu carro quebrou, porque alguém não me atendeu, por causa. Desculpa varrida. Mas quando eu me arrependo, Deus chora. Deus fala, meu filho entendeu. E arrependimento significa mudança. Arrependimento significa transformação. E uma pessoa que muda, que se transforma, Deus esquece, começou de novo. É 0 bala, 0 quilômetros. É isso que às vezes as pessoas não enxergam. Ah, você errou, você falhou. Mas Jesus não falhou, Jesus não errou. Eu pequei, mas Jesus não pecou. Então eu corro para Ele, para que Ele me perdoe e me transforme. E coloque em mim esse jugo, essa peça, que junto dEle, eu consiga puxar a minha vida. Consigo carregar o arado de toda a minha missão e trabalho. Mas sabe quem está do meu lado? Com essa peça amarrada ao meu pescoço, caminhando comigo? Jesus, mais forte. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Se você tem cometido algum erro, tem sentido culpa, se arrependa. Se você que está me ouvindo pela internet está sentindo um peso, opressão, vem para Jesus, aprenda dele. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não veio batendo em Adão, batendo em Eva, pisando na serpente. Uau, precisamos mudar muita coisa, precisamos voltar para a Bíblia. Tem muita gente que lembra a pregação de fulano, mensagem de ciclano, mas não lembra o que está escrito. Porque Jesus venceu o diabo, dizendo, está escrito. Não é o que fulano, ciclano está pregando, vivendo. Está escrito. O que Deus quer, está lá em 2 Pedro 3:9. Mata tudo. Eu vou ler para você. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Deus não quer que ninguém perca o jardim, ninguém saia desse cercado. Deus não quer perder ninguém, vírgula, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Não está escrito justifique. Só Cristo vai nos justificar. A palavra justificado significa declarado justo. Eu não posso me declarar justo. Você não pode me declarar justo. Ninguém pode declarar uma pessoa justa, não é juiz. Então quem é o juiz? Quem pode nos justificar? Só Jesus. Mas quando eu tento me declarar, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando assumir o lugar de Cristo, querendo ser juiz. Mas eu não passei no concurso, eu não sou juiz espiritual, é só Jesus. A Bíblia diz que nós só temos, o Senhor é juiz, Ele é advogado agora, mas vai ser juiz. Então o problema é que quando você quer justificar algo, você acaba acusando alguém, e aí você incorre num outro problema. Romanos 1:20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, maravilhas, milagres, e portanto Ele não tem desculpa nenhuma. Uma outra tradução diz que nós somos injustificáveis, nós não podemos dar desculpas. Quando você quer se justificar, você já errou. Você começa esquecendo o que você fez e quer passar a responsabilidade por alguém. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente, e eles estavam dizendo, a mulher que você me deu. Eu não pedi para casar, eu não pedi essa mulher. Por que Deus permitiu? Foi o Senhor que preparou. Nós gostamos de falar que Deus preparou. Não. Deus não quer perder você. Deus quer que você se arrependa. Apocalipse 12:10. Então ouvi a grande voz do céu. Eu gosto de Apocalipse, que significa revelação, significa tirar da sombra, trazer para a luz.
Então eu ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio salvação. Salvação é libertação, é cura, é tudo. O poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Deus se incomoda com Adão e Eva, que foram feitos segundo a sua imagem. Mas quando começam a acusar, perde a imagem de Deus para ter uma imagem estranha. Porque Deus não é acusador, Deus é perdoador. E às vezes nós temos dificuldade de entender, porque as pessoas falam: que a pessoa fez tanta coisa errada, tantas coisas erradas. Pois é, mas Jesus perdoou. A dívida que nós temos sempre é com Deus, não é com pessoas. E se Ele perdoou, estamos perdoados. Se você se sente culpado de alguma coisa, corra para Jesus. Corra para Jesus. Mas nós também precisamos deixar a nossa vida avançar. E eu quero encerrar aqui com isso. Precisamos avançar na nossa vida com Deus. Nós precisamos avançar na nossa vida com Deus. Entendemos que não podemos dar ouvido às coisas. Precisamos amar a Deus e não ter medo de Deus. E se errarmos, se falharmos, admita: me perdoa, Senhor. E Ele diz lá em Pedro que Ele quer que a gente se arrependa. E quando você se arrependa, que significa metanoia, arrependimento, na palavra grega é mudança, transformação. Eu deixo de ser uma larva para ser uma borboleta. Eu deixo de viver lá na lagoa como um girino e saio agora para curtir aqui a grama livre, né, como é a vida dos sapos anfíbios. Transformação é uma mudança radical. E quando você aceita a transformação, você vive melhor, você vive em paz. Amém? Não importa o que você tenha feito, Deus pode perdoar. Mas também não importa o que você tenha feito, não justifique, não dê desculpa, não acuse. Foi Adão que se colocou na minha vida, foi Eva que o Senhor colocou na minha vida. Foi a serpente que estava lá. Não. Eles erraram porque não entenderam o propósito de Deus. Deus sabia que a serpente estava lá. Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Talvez o que Deus esperava é que o homem se arrependesse. E Pedro deixa isso bem claro, o que Deus quer. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Mas Deus deseja que todos se arrependam dos seus pecados. E não justifique. Quem vai justificar você é Deus. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Eu quero concluir aqui dizendo que temos algumas coisas que podem nos atrapalhar. Pequenos pecados. Um abismo pequenininho traz um abismo maior. Segunda coisa que pode nos atrapalhar: distanciar de Deus. Pouca dedicação da vida com Deus. Pouca palavra, pouca oração, pouco jejum, obra de Deus a gente para de fazer sem evangelizar. A gente não faz questão de ter uma vida com Deus, marca de Deus. Nós precisamos sim, precisamos ter uma vida com Deus. Uma outra questão muito importante: tenha uma vida no Senhor. Planeje vida no Senhor. Tenha uma vida planejada no Senhor. Organize a sua vida. Você que está me ouvindo, tenha tempo com Deus, volte para a igreja, venha para a igreja. Se você ainda não aceitou Jesus, quer te convidar para estar conosco amanhã às 18h30. Nós estamos abertos nessa fase verde, nós podemos receber, já abrimos o nosso templo e quero orar por você receber Jesus. Planeje sua vida com Jesus. Eu vi uma vez um escritor americano ele dizer uma frase, que ninguém planeja fracassar, mas vai fracassar por não planejar. Planejar por plano, para você olhar lá na frente. Então planeje sua vida, organize sua vida com Deus. Você pode trabalhar, pode ter seus sonhos, mais importante, tudo isso no jardim de Deus, cercado por Deus. E quarto, você precisa ter uma vida espiritual no Senhor, não no automático.
A gente não quer viver no automático. Vai cair do céu, tudo vai dar certo, não preciso orar, Deus sabe o que eu preciso, Deus não precisa falar para Ele o que eu quero, Ele sabe de tudo. Não, sai do automático. Quando você ama uma pessoa, você precisa estar falando com ela, estar vivendo com ela, precisa alimentar, precisa ter paciência, você precisa andar com Deus, não é deixar no automático. E por último, você não pode pensar só nas coisas desse mundo, essa vida tão limitada, tão curta, tão reduzida que nós vivemos, não vale a pena. A vida não é só isso aqui, só este momento, esse instante, não. Nós temos uma vida espiritual, nós estamos aqui nesse cercado, nesse jardim, temporariamente, que Deus nos colocou, para que a gente se arrependa, e a gente não acuse nossa Eva, nem acuse nosso Adão, e nem coloque a culpa em Deus, porque caímos em tentação. Que a gente se arrependa, que a gente volte para Deus, é a minha oração. Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos, irmãos que estão aqui na igreja, você que está me ouvindo, na sua casa, fecha os teus olhos, deixa Deus cercar você. Se você não se sente guardado, protegido por Deus, venha para Jesus, se arrependa. O Senhor não demora a fazer o que prometeu. Ele tem paciência com você, porque Ele não quer que ninguém seja destruído. Está escrito, ninguém seja destruído. Deus não quer que nenhuma pessoa seja destruída. Talvez você não goste daquela pessoa, talvez aquela pessoa realmente cometeu mal, fez uma bobagem, a pessoa cometeu uma coisa violenta, uma agressão, você talvez está até respondendo por algum crime, mas Deus não quer que ela seja destruída. Deus quer salvá-la, Deus quer e deseja que ela seja arrependa. Esse é o desejo de Deus. E uma pessoa que demonstra arrependimento tem uma transformação. Quero convidar você para entrar no jardim de Deus, cercado por Deus, e você vai vencer a tentação com Deus. Pai amado, eu oro pelas vidas que estão nos ouvindo agora. Eu oro por um fortalecimento na vida emocional, espiritual. Às vezes nós estamos vivendo, Deus, um ataque maligno dessa serpente, e às vezes estamos vivendo, Deus, num tempo de inferno, e esse inferno é emocional. Esse inferno, ele é emocional, ele está na nossa mente, porque nós perdemos o jardim, perdemos a sua presença, mas o Senhor agora nos chama, vinde. O Senhor não quer nos perder, não quer que a gente saia, não quer que sejamos destruídos, pelo contrário, Jesus veio e anunciou, vinde a mim todos. Nós que perdemos o jardim, que perdemos o cercado, proteção, nós que perdemos aquela condição de ser defendido pelo Senhor, agora somos chamados de volta, e por isso corremos para o Senhor, e queremos ser transformados, queremos aprender o arrependimento e praticá-lo. Livra-nos, ó Pai, de acusar, responsabilizar qualquer pessoa, qualquer coisa por nossas atitudes. Em nome de Jesus, traga humildade, traga, Senhor, integridade e um entendimento, para que possamos receber o Teu perdão e aceitar o Teu convite. Nessa noite, nós queremos voltar para Jesus, queremos que o Senhor coloque esse jugo, essa peça junto de nós, que nos ligue. Deus, sabemos que esse jugo ligava um animal ao outro. Nós queremos estar ligados ao Senhor, para que o Senhor nos carregue, nos ajude a carregar nossa vida e o nosso trabalho e nosso destino. Abençoe cada vida que nos assiste agora, cada irmão que está aqui na igreja comigo, que seja abençoado, seja fortalecido, que se existem pequenas coisas, podem causar grandes incêndios, grandes destruições, que o Senhor apague agora todo o início de incêndio que o inimigo colocou, de desânimo, de inferno emocional, mental, que nos, ó Deus, atinge e nos ataca. Caia por terra
toda ousadia dessa serpente de nos atingir, e venha agora a graça e o amor de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelas famílias que estão nos ouvindo também, que haja paz nessa casa e nessa família. Talvez eles já estão passando por um tempo tão difícil, mas eu quero que eles entendam que pode voltar, que pode vir para o paraíso, pode encontrar Jesus no jardim novamente, porque existe um convite, está escrito nesta palavra, está sendo declarado para os 4 cantos desse mundo, o convite de Jesus: vinde a mim, vinde a mim. Deus, eu sei que esse convite agora, e se Adão e Eva tivessem entendido Jesus, eles nunca teriam se escondido, nunca teriam fugido da tua presença, eles teriam corrido para a tua presença. E eu quero convidar agora, Deus, pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que seu coração corra para Jesus, não fuja, não se esconda, corra para Jesus, pois Jesus está dizendo: vinde a mim. Ele sabe que falhamos, sabe que nós temos pecado, que somos pobres e nus, mas Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vou libertar, aliviar suas vidas. Pai, visita essa casa, traz cura, repreenda essa enfermidade. Nós repreendemos toda essa pandemia, Deus, na vida desta casa, dessa família, cujo objetivo seja destruir, matar, em nome do Senhor. Nós oramos para que haja agora vida, e junto com a sua igreja, junto com esses irmãos que estão conosco pela internet, nós intercedemos pela vida do pastor Dani, que ele seja, Senhor, restaurado agora. Nós pedimos que tua companhia, teus anjos estejam ao lado dele, para fazer um milagre naquele hospital. Talvez outras pessoas estão conosco, eu nem sei o nome, nem sei o que estão passando. Talvez algumas pessoas estão nos ouvindo agora nesse hospital. Então, em nome de Jesus, eu declaro no teu nome, Senhor, e peço cura, liberta. Essa vida quer correr para os teus braços. Nós não queremos mais fugir da tua presença, nós não queremos mais nos esconder, porque não temos como nos cobrir. Por isso corremos para Jesus. Jesus, salva-nos, liga-nos a ti, liga esta vida agora ao Senhor, é a minha oração. Perdoe esses pecados, porque nós somos justificados pelo Senhor e não por nós mesmos. Em nome de Jesus, que haja libertação, paz, em nome de Jesus eu oro. Senhor, traga bênção sobre a igreja que está nesse lugar, em nome de Jesus eu peço, amém. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Você que está aqui comigo, você que está em casa, dê uma salva de palmas para Jesus. Pode correr para Jesus, não corra dele, corra para ele, e ele vai te abraçar, vai te amar em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero ficar por aqui e convidar você para estar conosco amanhã às 18h30, nós vamos encerrar nesse instante, já passamos o nosso horário. Fica com Deus em nome de Jesus, Deus te abençoe na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E eu vou orar.